Aula de hoje, ângulos formados por três retas, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Qual que é a transversal? É a C, ó. Isso tudo está no meu anexo que eu enviei para vocês. Vocês têm que ir acompanhando essa aula com o anexo lá, hein? Então, o que é ângulo externo? É o que está do lado de fora das retas, ó. Então, isso aqui é um ângulo externo, está do lado de fora das retas, ó. Ângulo externo, ó. O que seria ângulo interno? Ele está limitado entre esse espaço aqui, entre essas duas retas. Então, o que está aqui dentro que é ângulo interno. Sempre a soma dos ângulos internos que estão do mesmo lado, ó. Então, quando eu somar esse ângulo com mais esse, é igual a 180, ó. Quando eu somar esse ângulo com mais esse, é igual a 180. Quando eu somar esse ângulo com esse aqui, ó, vai formar aqui, ó, um ângulo raso. Então, já sei que quando eu somar esse com esse, dá 180, ó. Esse com mais esse, dá 180. Tem um exemplo lá na folhinha que eu enviei. Então, ângulo externo, ó. Por que eu sei que é externo? Está do lado de fora da reta, ó. Ângulo externo, não está do mesmo lado, ó. Externo com externo. Quando estiver do mesmo lado, esse mais esse, eu vou juntar esses dois pedaços aqui, ó. Vai formar um ângulo raso. Então é só fazer a conta, ó. 2x mais 50 igual a 180. Só isso, ó. 2x é igual a 180 menos 50. 2x igual a 130. O que eu tenho que fazer com esse 130 é dividir por 2, ó. Um outro exemplo que está na folhinha. Tem um externo, ó, e tem um interno. Quando acontece isso, está escrito na folhinha. São correspondentes. Está escrito no resumo lá. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Congruente significa que são iguais, para quem está esquecido. Então não preciso nem fazer contas. Eu sei que esse é igual a esse, ó. Então mais um exemplo, ó. Interno. Por que eu sei que é interno? Está do lado de dentro das retas. Tem um interno e tem um outro interno aqui. Eles não estão do mesmo lado. Então eu já sei que isso aqui são o quê? Alterno e interno. Então esse é igual a esse, ó. Está tudo escrito no resumo, hein? Alterno e interno. São congruentes. Se são congruentes, são iguais. Então é só fazer. Mudou de lado, mudou o sinal, ó. Esse é igual a esse. Se tivesse um ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Igual, ó. Interno e interno estão do mesmo lado. É diferente daquela situação ali, ó. Quando tiver do mesmo lado, eu falei que é igual a quanto? 180. Então tem que fazer 3x mais 60 igual a quanto? Porque estão do mesmo lado, ângulo interno. 3x igual a menos 60 mais 180. Menos mais 120. X igual a 40. Ó. Último exemplo, externo. Está do lado de fora da reta. Então, externo. Um outro externo aqui, só que não estão do mesmo lado. Então, isso aqui são o quê? Externo, alterno. Então, são congruentes. Se são congruentes, sempre quando eu falar que são congruentes, são o quê? São iguais, ó. São iguais, ó. Alterno, externo. Esse é igual a esse, ó. Então, só montar, ó. 5x igual a 50. O que eu tenho que fazer com esse 50? Dividir por 5. X igual a 10. Então, tem que ficar lendo aquele meu resumo, hein?